Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Mais um Morning Book. Estamos no dia 13, na leitura, na construção dos pensamentos, no aprendizado do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Uma leitura poética, uma leitura transformadora, uma leitura encorajadora, que nos ajuda a buscar, a resgatar essa verdadeira dama dentro de nós. É uma relação entre nós mesmas, o nosso parceiro, o relacionamento e Deus. Eu acredito de verdade que o que é um triângulo de crescimento muito forte. Quanto mais eu sei quem eu sou e vou buscando Deus que está no topo do triângulo, o meu parceiro sabe quem ele é, também vai buscando o topo do triângulo. Vai fazendo o quê? Vai formando o triângulo. A base do relacionamento e a busca para um crescimento. Então, é muito lindo a gente pensar que nós precisamos, sim, nos desenvolvermos, sabermos de fato quem nós somos. Porque nós fomos criadas para nos relacionarmos. E o primeiro relacionamento que existe, a primeira comunhão que existiu no sonho, no coração de Deus, era a comunhão com Ele. Então, de fato, nós temos em toda a criação a formação desse ser humano que veio para se relacionar com Deus, que é a imagem e semelhança do Criador. Porém, essa construção desse relacionamento foi sendo quebrada aos poucos, mas há tempo para todas as coisas e há tempo de fazer um resgate. E esse livro faz um resgate à nossa identidade, um resgate a quem de fato nós somos, um resgate aos papéis, aos nossos papéis. E assim a gente vai avançando. Então a gente entra no capítulo 8, e no capítulo 8 diz: os lençóis de cetim escorregam. Vamos lá. Você já viu nas revistas e comerciais os ricos lençóis de cetim jogados convidativamente por sobre a cama? Parecem tão atraentes, evocam sensualidade, sexualidade e romance. Pense em um lençol de cetim negro enfeitando com uma única rosa vermelha. A cena parece prometer noites de paixão desvairada. Esses lençóis fazem promessas de noites eróticas comparáveis às que lemos nos romances. Todavia, aposto que quem criou o primeiro jogo de lençol de cetim não foi o homem. Embora seja difícil encontrar um indivíduo que não goste da sensação de cetim na pele, a maioria dos homens concordaria que esse tecido é o pior material para o amor. Deixe-me te explicar. No inverno, o cetim é frio, não guarda nenhum calor. No verão, o fará suar porque não respira, não absorve umidade e amassa como o linho. O pior desse tecido, do ponto de vista masculino, é que faz com que você escorregue como um esquiador numa pista de gelo. Os lençóis de cetim são horrendos para o homem que quer mostrar-se amoroso com a mulher que ama, pois o fazer parecer um rematado todo enquanto fica escorregando no meio dele. O cetim é ótimo para a mulher, caso ela goste de se sentir um material mais sedoso sobre a espinha e deitar-se nos braços da
magnificência. Mas se o homem quiser ficar desembaraçado, será melhor que providencie lençóis de algodão puro ou de flanela. Vejam bem, senhoras, o cetim pode ser bonito, mas destrói toda a possibilidade de equilíbrio e deixa a pessoa tateando para achar a cabeceira da cama, ou se agarrando ao colchão para se virar e ainda a impede de tentar uma proeza acrobática apaixonada. É surpreendente que algo tão convidativo possa ser tão pouco prático. Se decidir dar um presente de Natal ao seu marido, nunca, mas nunca lhe dê lençóis de cetim. O infeliz pode quebrar a perna ao virar-se para ganhar um beijo. Imagino que isso mostre que nem sempre o que agrada nos olhos é tão bom para e como parece. Homem algum teria criado esses lençóis e se tivesse feito isso, mudaria de ideia rapidamente depois de uma noite sobre eles. É possível que todos desejemos a aparência do amor, mas Deus sabe que olhamos com olhos diferentes. Podemos ver as mesmas coisas, mas a vemos de nossas várias perspectivas. Olha aí as perspectivas. Cada um olha com a sua perspectiva. Não há nada errado em ter pontos de vistas diferentes. Isso é em tudo, gente. Isso é em todo relacionamento. Isso é em tudo. As perspectivas e os pontos de vistas diferentes. Mas de fato isso é natural. O homem e as mulheres são criaturas diferentes com diferentes necessidades. Nenhum ponto de vista sobrepuja o outro, nem é mais certo do que o outro, apenas diferente. Os problemas começam a surgir quando deixamos de nos comunicar. Uma dama pode ser ao seu homem um jogo de lençóis de cetim. Ela o ama e quer dar-lhe o presente mais fino, luxuoso e romântico, mas quando ele não gosta dos lençóis, ela fica magoada e aborrecida com a falta de apreciação dele. O que ela precisa compreender é que, embora esteja tentando fazer o companheiro feliz, deu-lhe o que ela, não ele, queria. Para que um relacionamento possa funcionar, você deve entender que as necessidades de seu parceiro podem ser diferentes das suas. E isso é algo que muitos de nós esquecemos. Você deixa de considerar que há coisas que funcionam para você, mas que deixam o seu parceiro louco. Então, quando o relacionamento azeda, surge um sentimento de choque e de traição. Você não havia percebido nada, estava ocupada em apreciar os seus lençóis de cetim, enquanto o homem ao seu lado orava silenciosamente para não escorregar e cair da cama. Nesse caso, os homens são tão culpados quanto as mulheres, pois eles também contribuem para o problema de maneira especial. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Todo relacionamento precisa de comunicação e todo relacionamento precisa de descoberta. Comunicação por quê? Porque nós precisamos falar mesmo. Falar com a boca. E não só com os nossos pensamentos e com a nossa imaginação. A gente precisa verbalizar. Verbalizar com cuidado, verbalizar com amor mesmo. Cuidado que eu falo assim, não é medindo palavras no sentido, o que vão falar de mim? Não com o medo, mas com um cuidado de que, tendo a atenção daquilo que o outro necessita, qual que é a necessidade dele de verdade. Porque, gente, as pessoas são diferentes. Quando eu aprendi que, de fato, algumas pessoas podem até pensar da mesma maneira que eu, possam até ter algumas sensações, percepções similares a mim, mas, de fato, elas são diferentes que eu. Nós não somos iguais. E assim é nos relacionamentos. E quando eu comecei a entender que os relacionamentos e que nos relacionamentos há sim as diferenças e as necessidades diferentes, Por quê? Porque vem de uma história diferente, porque cada história é única, isso
não tem como não falar, eu aprendi a ter mais compaixão, eu aprendi a ser mais empática, eu aprendi a observar mais e também fazer perguntas para o outro. E você precisa entender algo, isso é em qualquer relacionamento, porque isso evita com que nós fiquemos magoadas o tempo inteiro. Isso evita com que nós fiquemos chateadas, frustradas, com essa percepção de não amada o tempo inteiro. De fato, a nossa unidade em Cristo nos faz única. Por mais que nós fazemos parte de um corpo, nós somos únicas. Não há ninguém na face da terra igual a mim e a você. Não há. E por isso eu preciso ter essa sensibilidade de que o meu mecanismo de defesa, as couraças que eu coloco para me sobreviver, são diferentes da do outro. Tem uma ferramenta que eu amo e que eu uso também nas minhas mentorias, que é o Eneagrama. O Eneagrama, ele traz pra gente característica das 9 personalidades. E essas 9 personalidades remetem a 9 tipos de pessoas. Pessoas com medos diferentes, necessidades diferentes, instintos de sobrevivência diferentes, emoção raiz e mais dominante diferente. Então, assim, é muito poderoso, é muito interessante quando a gente começa a olhar ao redor e perceber que o ser humano, ele é diferente. Que esse ser humano, ele é tão lindo, ele é tão encantador quando ele encontra e quando ele aceita de verdade que ele é frágil, que ele é de fato humano, mas que ao mesmo tempo há uma força tão incrível e tão inabalável dentro dele, quando ele está firmado na sua verdadeira identidade, ele sabe por que ele foi criado. Gente, isso é disruptivo. Isso é disruptivo e isso alavanca relacionamentos. Isso potencializa você e os seus relacionamentos. E principalmente um relacionamento que é muito forte, que é muito poderoso, que é o relacionamento do homem com a mulher. Entramos na mesma cama, no mesmo relacionamento e na mesma tarefa da vida, mas as perspectivas de cada um são diferentes. Há algumas coisas que uma mulher não saberia se não lhe contassem e vice-versa. Quero ser o primeiro sujeito a quebrar o silêncio e contar os segredos, nada mais que polidez. Não gostamos dos lençóis e estamos caindo da cama. O lado triste é, estamos perdendo as boas mulheres que trouxeram os lençóis para casa só por pensarem que isso nos faria felizes. Alguns de vocês também estejam levantando as sobrancelhas surpresos com a minha linguagem. Aqui estamos nós, passeando pelo labirinto da terminologia cristã apropriada para descobrir uma palavra que não exaspere a pessoa espiritual de mente sensível, mas que descreva adequadamente a paixão que deveria transpirar no leito conjugal. Uma das coisas que frustra secretamente alguns cristãos em geral, e também em geral os não cristãos, é a nossa necessidade incessante de parecer que andamos com halos na cabeça e harpas nas mãos. Um dos pontos válidos quanto à criação é que a nossa mensagem nem sempre parece ajustada. Como os lençóis, ela tem boa aparência, mas não funciona direito. É claro que sabemos que o cristianismo funcionou, mas muitas vezes pregamos só metade da mensagem. E, detalhe, nós não vivemos. Marcos 12, 25 diz o seguinte: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus.
A mensagem que pregamos não é apenas uma classe preparatória para a vida maravilhosa do além. Trata-se de uma mensagem relevante que dá direção para o desagradável aqui e agora. O cristianismo é para este mundo. Ele se ocupa dos casamentos e dos relacionamentos. Da mesma forma, o casamento não é para o céu, é para a terra. É a instituição terrena que imita a união espiritual entre Cristo e a igreja. É o abraço apaixonado das almas cujo afeto alcançou o nível de aliança e só pode ilustrado nos braços um do outro. Só pode ser ilustrado. É a descrição bíblica do cordão de 3 dobras. Os 3 componentes são Deus, o noivo e a noiva. Olha o triângulo aqui do começo da nossa live. Tá aqui. É essa relação que a gente precisa ativar. E não dá para se fechar para os relacionamentos, sabe? Eu sei que hoje tá tão complicado a gente falar sobre isso, principalmente para você que é solteira, ou talvez divorciada, ou talvez viúva. Não tá fácil a gente abrir o coração para novos relacionamentos, mas eu preciso te dizer que em Deus é possível encontrar alguém que possa somar de fato com você, que tenha unidade com você, mas o seu coração precisa estar aberto e a sua crença precisa ser modificada com relação a relacionamentos, com relação a parceiro, com relação à família. Tem que ser trabalhado tudo isso. Qualquer que seja a necessidade e o lugar para satisfazê-la, é sempre o mesmo. É nos braços do marido que ela encontra felicidade e é um bom humor da esposa que a faz sorrir durante o dia. Quando uma chama alegre se acende em um relacionamento, em um pensamento e a faz enrubescer, é uma lembrança dele, pessoal demais para ser discutida, mas poderosa demais para ser esquecida. No casamento, o homem e a mulher são parceiros, amantes e amigos, e é um laço tão poderoso, tão especial, que o seu propósito é durar para sempre. O desafio está em encontrar na vida real o que o casamento é no projeto. Chama-se um engenheiro quando uma peça de uma máquina deixa de funcionar de acordo com o jardim. O fabricante jamais afirma que o produto não presta porque não funciona devidamente. O engenheiro estuda o projeto e altera os materiais até conseguir os resultados desejados. Todavia, descartamos com a maior facilidade casamentos em que investimos anos por causa da menor incompatibilidade. Devemos lembrar que vale lutar por tudo que vale a pena obter. Não devemos afastar-nos de um relacionamento só porque ele não está funcionando exatamente como planejado. Em vez disso, cabe-nos tentar descobrir onde está o defeito. A planta para o casamento é perfeita. Qualquer homem com os nossos relacionamentos é causado pela disfunção humana. Devemos tentar manter nosso casamento de acordo com o plano que é de Deus. Creio que a maior falha na maioria dos casamentos pode ser atribuída ao fato de que quando não dizem estas famosas palavras, você precisa comunicar-se. Não nos informam que falamos línguas diferentes. Para obter o som harmonioso de uma balada de amor, devemos tomar tempo para compreender a diversidade dos instrumentos. Gente, o T.J. Jakes, ele é poético, né? Desde a primeira folha, eu já falei isso para vocês, ele é muito poético. Ele faz a gente entender com figuras de linguagem. E é um entendimento, pelo menos para mim, natural. É um entendimento natural. Em tempos simples, os homens são diferentes das mulheres e precisamos compreender essas diferenças. É uma harpa que deve ser tocada com suavidade e responde às mãos hábeis de um cuidado menestral. Ele é uma corneta metálica e brilhante que produz um som forte de alarme.
A música de um é muito diferente da música do outro. Eles precisam ser orquestrados. Para tudo as pessoas procuram curso, procuram se especializar, procuram ler, procuram ensinamentos, mentores, para tudo. Para tudo. Mas para a educação de filhos e para casamento, não é todo mundo que tem essa disposição. Eu me recordo que, assim como eu fui mãe, eu tinha a necessidade de aprender como ser uma boa mãe. E isso me fez ler alguns livros que me ajudaram muito, muito, com as experiências de outras pessoas relatadas, com a visão real de uma maternidade real, não imaginária, que a gente cria. E porque muitas vezes a gente cria, a gente se frustra. E assim foi com relação ao casamento. Eu me recordo que na época que eu iria casar, eu e meu esposo, a gente fez um curso, e era, acho que, um curso de noivos. E esse curso de noivo era um curso preparatório para o casamento. E ali foi tantas coisas assim, quebradas, espiritualmente mesmo falando, sabe? E eu confesso que fez muita diferença, porque antes mesmo de nós entrarmos para o casamento, para termos de fato esse casamento selado, nós tínhamos um compromisso que acima de tudo era espiritual. E nós fizemos várias renúncias de algumas coisas que poderiam estar nos blindando para entrar nesse casamento um pouco melhor, mais fortalecido, um pouco mais consciente. E mesmo assim deu tantos BOs. Mesmo assim deu tantos BOs no casamento. Mas há algo que eu preciso te falar. Nós precisamos buscar esse entendimento do relacionamento. Não vejo pessoas buscando restauração de famílias, mas eu vejo pessoas buscando restauração de empresas. Eu não vejo pessoas buscando restauração no casamento, mas eu vejo pessoas buscando restaurações em outras áreas da vida que querem que estejam melhores. Mas há uma necessidade para esse tempo para nós olharmos para a família. Há uma necessidade desse tempo para nós olharmos para quem nós somos. Porque se nós ativamos quem nós realmente somos, nós entendemos qual foi esse ambiente ao qual nós fomos criados. Por quê? Porque nós temos o potencial de mudarmos a atmosfera de qualquer lugar que nós entramos. Agora, a gente precisa entender qual é o nosso verdadeiro habitat. Eu preciso entender, o meu esposo precisa entender, as minhas filhas precisam ter essa conexão. Para quê? Para que a minha família se fortalece. Gente, famílias são maiores que nações. Tudo é feito com uma base. E essa base é a base da família. Se você vai para uma empresa, se você está numa empresa, essa empresa é feita do quê? De famílias. Você não entra só você. Você tem um exército por trás de você, que é a sua família. Se você vai para a igreja é uma união do quê? De famílias. Se você vai passear em algum lugar, naquele lugar existem o quê? Famílias, não tem como fugir disso. Não tem como. Então, por que as pessoas não olham para essa base? Por que as pessoas descartam essa relação? Essa relação com o cônjuge, essa relação com o filho. Agora, descarta também a relação com ela mesma. Descarta também a relação com o próprio Deus. E aí eu te pergunto, qual é a relação que você quer? Qual é a relação que você está buscando? Porque se eu parto do princípio que eu sei quem eu sou, eu vou buscar aquele que me criou. E quando eu sei quem eu sou, eu busco o que me criou, o meu primeiro relacionamento, que é com o meu cônjuge, vai começar a ser diferente. E após esse relacionamento, vem os filhos, que também vai ser diferente. E aí vem toda a relação com a comunidade. Com a comunidade. Então, há um tempo novo para ser explorado. Mas a gente precisa dar sentido a essa real exploração. Por que eu estou explorando esse tempo? Por quê?
O que eu quero? Agora as pessoas vão vagar sem destino nenhum. Sem destino nenhum. Quando elas entenderem, quando elas não souberem, na verdade, quem elas realmente são. Quem elas realmente são. A síndrome do super-homem. Já observei que o homem acusado de ser o agressor não é realmente agressivo o tempo inteiro. Quase todos os homens são agressivos nas coisas que o fazem sentir-se confortáveis. Ganhar o sustento, proteger a família, manter a imagem masculina. Todavia, quando nos sentimos vulneráveis e inseguros, tendemos a isolar-nos e ficar em silêncio. Veja bem, é uma nova imagem masculina que tentamos projetar. Quer realidade ou imaginação, a maioria dos homens pensa que se espera dele que tenham certeza de tudo e tomem o controle o tempo todo. Mas quando se trata do coração, nem sempre controlamos os nossos sentimentos. De fato, algumas vezes, acho que a maioria das vezes, acho que todas as vezes. Nós não controlamos os nossos sentimentos, mas nós controlamos o que nós fazemos com ele. Porque esse é o domínio. E nós fomos criadas para dominar e não deixar nada que nos domine. Nós fomos criadas para dominar. Entenda isso. Agora, quer realidade ou imaginação, a maioria dos homens pensa que se espera dele que tenha uma certeza de tudo e tome o controle de tudo. Se esse homem também ele tá perdido em quem ele não vai dar conta disso aqui não. Em vez de arriscar-nos a expor nosso medo, nossa frustração ou nossa necessidade, tendemos a ocultar nossos mais íntimos pensamentos e exibir nossas forças. Uau! Isso aqui é lindo, hein? Vocês entenderam isso aqui? Olha só. Em vez de arriscar-nos a expor o nosso medo, nossa frustração ou nossa necessidade, tendemos a ocultar nossos mais íntimos pensamentos e exibir nossas forças. Por baixo do soar dos tambores de nossa exibição está alguém que precisa desesperadamente sentir-se bem, seguro, para ser vulnerável e honesto. Sabia que você só vai demonstrar sua vulnerabilidade quando você realmente perceber que você está segura? Você só vai conseguir se demonstrar fraco quando você ter a certeza que você é forte. Olha que top isso. Você só vai demonstrar, anota isso, demonstrar fraqueza quando você tiver a convicção que você é forte. Porque a força está no grande eu sou. E eu sou imagem e semelhança de quem me criou. Ah, gente, isso é muito lindo. Isso aqui todo mundo precisava ouvir. Todo o mundo, toda a face da terra precisava ouvir. Quem sabe os homens pudessem ser íntimos e não fossem para a cama vestidos de super-homem. Haverá uma oportunidade de podermos apenas ficar deitado perto de vocês, tocando-as, amando-as e sermos o Clark Kent. É claro que sim, você sabe disso, mas nós não. O fato de não saber pode tornar-nos grandes artistas, mas depois de você ter visto algum show, o tédio se estabelece. A pressão para representar essa está destruindo a possibilidade da verdadeira intimidade. O casamento de alguns não passa de uma série de reprises. O reavivamento não é só para a igreja, é para cada área da nossa vida. Sua motivação para sua carreira precisa de um reavivamento de vez em quando.
O mesmo acontece com o relacionamento, com seus filhos, com o seu cônjuge, com tudo mais. Está na hora de um reavivamento do amor em seu lar. E é o amor em tudo, gente. A começar em nós. Passamos para o marido, atribuímos aos nossos filhos, é em tudo. Isso começa a ser uma corrente do bem. Mas começa a ser uma corrente. Se quisermos um reavivamento em nossa vida amorosa, em nosso casamento como homens, precisamos encontrar o ponto certo. Nosso reavivamento necessita de um local, onde começa o reavivamento numa casa que se tornou tão sem graça quanto uma torrada fria. Nós, homens, temos de participar da expedição para encontrar a sede da paixão de nossa mulher e ela, por sua vez, deve agir de modo recíproco. Toda mulher tem um botão que precisa ser pressionado para garantir a sua paixão e sua satisfação. Talvez não esteja onde você pensa que está. O que é que você precisa ativar? Estou convencido de que o ponto especial da mulher é o coração. E é aí que seus centros nervosos se iluminam e disparam o alarme. Se você realmente quiser que a sua dama fique feliz, é melhor tocá-la neste ponto especial. Gente, olha que lindo isso. Por isso que eu falo que todo mundo precisa ler isso aqui, sabe? O livro ele é disruptivo. Os bons livros, né? Os livros que falam daquilo que faz sentido para nós. E pelo menos esse aqui faz sentido para mim, porque fala de algo que eu considero essencial na nossa vida. Então, da mesma forma, o homem precisa ser afagado de dentro para fora. Infelizmente, ele não sabe como pedir isso. Algumas vezes nem sabe sequer o que está faltando. Aqui ele está sendo específico com relação ao homem e à mulher no seu relacionamento. Mas eu preciso também reafirmar algo para você aqui. Tem pessoas, em geral, que não conseguem falar sobre aquilo que estão passando ou sentindo. E aí a melhor maneira dela fazer é agredir. E ela não consegue de maneira nenhuma demonstrar amor, cuidado, atenção e até mesmo liderança. Quantos líderes a gente vê que ao invés de potencializar pessoas, eles destroem emocionalmente pessoas? Entende isso? Então por quê? Porque há tantas dores ali dentro que não foram curadas, há uma percepção de liderança totalmente longe do propósito de Deus para cada um de nós, do propósito do transbordo na vida das pessoas, no sentido de potencializar os dons e talentos de cada liderado, que ele não dá conta. Entende? E aí eu falo, olhe para você, olhe para aquilo que você não esteja dando conta agora, que você talvez acha que não está dando conta, e comece a olhar de uma perspectiva diferente. Começa a ver Deus em tudo. Começa a ver Deus em tudo. Gente, quando você começar a ver Deus em tudo, você vai ver que a sua vida vai alavancar. O seu cérebro vai explodir e a sua alma vai queimar. É sério. O super-homem precisa de um cochilo, precisa tirar a capa, as botas e relaxar nos braços da Lois Lane. Mas o homem se pergunta, será que ela vai gostar de mim quando eu tirar a capa? A dama certa não só permite que o homem descanse, como também o faz sentir-se confortável nessa situação. Por quê? Porque a mulher ela tem um instinto de auxiliadora, de ajudadora idônea, porque ela foi criada para isso. Então ela já tem esse dom. Ele pode confiar nela e baixar a guarda. Não é de admirar que a Bíblia diga que quem acha uma boa esposa acha o bem. A dama certa é um bem para o homem que já viu tantas coisas más. A verdade é realmente esta: o grandalhão pode ser poderoso na diretoria, no tribunal ou no campo de futebol, mas às vezes se sente interiormente como um menino e precisa do toque suave dos seus braços amorosos de mulher. E às vezes a mulher perdeu tanto isso, perdeu tanto essa sensibilidade, esse toque, esse abraço amoroso,
por conta das imposições sociais, por conta de um papel que ela quer assumir, que muitas vezes, não é que muitas vezes, que não é dela de fato. Mas precisamos fazer ajustes. Precisamos fazer ajustes. Provérbios 31:11 diz assim, que o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Para a maioria dos homens, amar é mais fácil do que confiar. O homem tem necessidade de uma boa esposa e quem possa confiar no seu coração. Essa questão de confiança, gente, é uma questão muito forte. Eu te pergunto, você confia? Se você tem a dificuldade de confiar e de abrir o seu coração para as pessoas, para viver novas experiências e novos relacionamentos com pessoas, você talvez possa vir a ter uma dificuldade de confiar em Deus. Porque Deus é relacionamento, então você precisa olhar para essa sua ferida mesmo. Agora, é muito difícil a gente viver desconfiada o tempo inteiro. É muito pesado, sabe? É muito pesado. Eu não sei você, mas eu já tive uma fase onde eu tinha dificuldade de confiar nas pessoas por conta de situações que eu tinha vivido. E eu não tinha feito o quê? Eu não tinha ressignificado aquilo que eu tinha vivido. E aí, nas minhas relações, eu fazia o quê? Eu transfigurava essa mesma relação do que eu já tinha vivido para aquilo que eu ainda ia viver. Ou para aquilo que eu já estava vivendo. E, gente, dá muito ruim. Dá muito ruim. A confiança é um dos maiores conflitos de muitos homens. Eles geralmente acham difícil confiar em qualquer outra pessoa além de si mesmos. O coração masculino é quase sempre guardado e fechado com grande cuidado. Contudo, apesar de tão protegido, continua frágil quando se trata de confiança e amor. O coração do homem é tão frágil quanto a casca tenra do ovo que ainda não se abriu. A confiança é a raiz do homem para o homem. Quando não há confiança, o amor tem como nutrir-se. Não tem como nutrir-se. A confiança é a raiz da qual o amor se alimenta. Esse é o nosso verdadeiro alimento. É confiar em Deus. Há várias áreas de confianças essenciais para que o homem se sinta completo e realizado. E a primeira delas ele precisa confiar nos motivos da mulher. Quando o homem confia na esposa, fica em paz na presença dela e busca refúgio em seus braços. E essa confiança é mais profunda do que crer no que ela diz. Chega até às suas intenções quando fala de confiar nela. Estou me referindo às necessidades que ele tem de estar seguro dos motivos e de seus valores. Na verdade, a maioria dos homens não compreende os métodos da mulher. Portanto, se não confiar nos motivos dela, não resta em que confiar. Os métodos femininos são muito diferentes dos masculinos e as mulheres pensam de modo diferentes. Reagem de modo diferente. É o único meio para um homem suportar diferença é sentir-se seguro de que os motivos dela não estão claros quanto a água cristalina da montanha. O homem e a mulher é diferente, não tem como ser igual, gente. Não tem como a gente buscar e lutar por igualdade nesse mundo, porque nós não somos iguais. É forte falar isso, né? Mas nós não somos iguais. Então nós não precisamos lutar por igualdade, e sim por unidade. Por quê? Porque cada um de nós somos únicos. Se o homem começar a questionar os motivos da mulher enquanto ainda se acha confuso com os seus métodos, vai fechar-se imediatamente. Então ele precisa saber que o foco da esposa está orientado na sua direção. Então, quando o homem perde a confiança na mulher, ele imediatamente se fecha e se afasta dela. E uma vez perdida a confiança, sua recuperação é longa porque o homem não vai baixar as suas defesas para que a mulher
entre novamente no seu coração. Aí começa a dar o quê? Conflitos. A confiança precisa ser tratada como um tesouro frágil. Seu valor é grande, mas ela se quebra com facilidade. Preserve a confiança. O relacionamento não, sem ela, o relacionamento não vai perdurar. O segundo ponto que ele traz sobre confiança é: ele precisa poder confiar nela sexualmente. O homem precisa saber que o desejo da esposa está direcionado para ele, só para ele. Poucos homens sentem a vontade com uma mulher que goste de olhar para outros, que se interessam por outros. Então é possível que quando ela age desse modo, nossa sensação seja de que o seu coração há muito se afastou. Entretanto, essa não é a única área que o homem precisa confiar sexualmente na sua companheira. Ele necessita saber que o que passa em seu leito não virá a ser objeto de conversa na casa das outras pessoas. Precisa saber se ele a agrada ou não e que ela se limita a discutir esse aspecto da sua relação apenas com ele. Precisa saber que sua mulher é discreta. Mulher, a discrição é algo que precisa caminhar dentro de você e caminhar dentro do seu coração. Finalmente, precisa poder acreditar nas relações dela, ter a certeza de que a sua resposta é autêntica e não apenas vontade de lhe proporcionar prazer. Se ela o enganar nesse aspecto, não poderá confiar nela e vai encolher-se interiormente. A atitude dela gera dor porque não só o faz sentir-se inadequado, mas também manipulado. Então ele acha que ela não está dando valor à inteligência dele. Entendem as diferenças? Não é fácil lidar com as diferenças não, gente, mas é possível. Mas não é fácil, entendeu? Ele precisa confiar em que ela não... Ele precisa confiar em que ela não mude. Olha só isso. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O nível de confiança abrange áreas do relacionamento mais nebulosas, difíceis de acomodar. Gente, a confiança é algo muito forte nos nossos relacionamentos. E eu sei que nesse mundo tá tão difícil a gente poder confiar em alguém. Mas a primeira pessoa que você precisa admirar e confiar é o próprio relacionamento dentro da sua casa. Se você não aprender a trazer a confiança pro triângulo, para você, pro seu esposo e para Deus, os relacionamentos vão continuar sendo muito conturbados. Muito conturbados. E isso vai esbarrar em quem? Na próxima geração, que são os seus filhos. Entende tudo isso? A mulher que muda amedronta o homem. Ele vive com medo de que, em meio a uma crise, ela possa mudar em relação a ele. E, em geral, o homem não entende a mudança dela. Muitos homens ficam confusos com a disposição errática da mulher. Ela chora sem prévio aviso, mas faz pergunta e se irrita quando ele responde. Ele pensa que ela está discutindo problemas e quer dar-lhe resposta. O que não sabe é que ela faz perguntas para aliviar a frustração. Ele não compreende que ela quer apenas ser ouvida. Ai, nós mulheres temos as nossas pérolas preciosas. Não sei vocês, mas já teve momentos que eu falei assim, tá acontecendo aqui dentro da minha cabeça. Só que eu aprendi que a mulher sábia é aquela que não cria outro problema, é aquela que resolve. É aquela que olha realmente para quê? Para a solução. E muitas falas, muitas vezes nos nossos relacionamentos, nós criamos tantos problemas ao invés de falarmos a verdade dos nossos sentimentos, que a gente acaba só gerando mais confusão. E a gente precisa trazer essa sensibilidade para os nossos relacionamentos com os nossos parceiros. Não tem como, gente. Não tem como. Só que muitas mulheres não conseguem fazer isso por conta de não saberem realmente quem são.
Muitas mulheres não conseguem se posicionar dentro do seu relacionamento porque perderam a sua identidade. Então é hora de fazer o resgate. E é por isso que eu fui desafiada a escrever. Na verdade, às vezes eu fico me perguntando até hoje, como que eu escrevi? Como que eu escrevi? Deus é Deus maravilhoso, gente, porque quando o Espírito ativa o seu coração, ele flui em algo. E às vezes você está precisando fluir em algo. Fluir em algo com você mesmo, no seu relacionamento com Deus, no relação com o seu cônjuge, no relação com os seus filhos. Mas você está precisando fluir. Rios de água viva, beber da água da fonte. Já ouviram falar sobre isso? Então, isso é uma realidade que você precisa criar. A mulher sábia, ela cria, ela não espera que ninguém crie uma atmosfera. Ela cria uma atmosfera porque ela entendeu que ela é imagem e semelhança de Deus e ela tem um potencial extraordinário de mudar a atmosfera de qualquer ambiente que ela estiver. Então você precisa começar a ativar isso dentro de você. A causa das alterações nas mulheres pode ser biológica. Sim, pode ser biológica. As variações hormonais devido à menstruação, menopausa ou gravidez podem fazer com que as mulheres mudem drasticamente? Sim, podem fazer. Mas mesmo que essas mudanças sejam naturais, elas deixam os homens perplexos. Temos ordens para tratar nossas mulheres com discernimento, mas a confusão sincera de quase todas é que geralmente não compreendemos as mulheres. Quantas vezes você já se sentiu não compreendido? Quantas vezes você já se sentiu não compreendido? Seja a esposa, se a sua esposa quiser ganhar a confiança do marido, deve saber explicar-lhe sua atitude. Não é que esteja zangado com você, meu bem. Acontece que estou passando por uma mudança física que pode me afetar. Ele tem condições de lidar com aquilo que compreende. O que não compreende é que destrói a sua confiança. Nós temos uma mente emocional e uma mente mais racional. Tem pessoas que trabalham mais com uma mente racional. Tem outras que trabalham mais com uma mente emocional. Você precisa saber qual é a sua mente. Porque a partir do momento que você compreende isso, você vai conseguir falar daquilo que você tem o quê? Propriedade. E você precisa descobrir também qual que é a mente do seu marido. De fato, as nossas relações, o nosso ser, ele é movido muito mais pelo nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro emocional. Porém, algumas pessoas, elas desenvolveram algumas outras habilidades. Mesmo agindo com esse cérebro límbico, porque as emoções impregnam muito forte na gente, a gente muda comportamentos através da parte emocional quando ela é muito forte. Então, assim, identifique, algumas pessoas têm facilidade do quê? De organizar planos, planejamentos, de sonhar. Outras têm facilidades para executar, para cumprir tarefas, para cumprir meta. Quem é você no seu relacionamento? Poxa, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender que a possibilidade de nós aceitarmos as diferenças e avançarmos juntos. E não apontarmos o dedo simplesmente para o outro. Como a gente tem a facilidade para apontar o dedo para as pessoas, para o outro. Eu tô falando por mim, porque eu tinha essa facilidade. Eu não sei você tem? Escreve aí para mim. Eu também tenho essa facilidade. Agora, eu tinha. Só que quanto mais eu comecei a olhar para mim, mais eu comecei a entender quem eu era. E mais eu comecei a ter compaixão e misericórdia da vida do outro. É por isso que a Bíblia traz para que a gente seja misericordioso. É por isso que Deus renova as misericórdias sobre as nossas vidas todas as manhãs. Todas as manhãs. Vocês estão pegando isso aqui, gente? Vocês estão entendendo?
Muitas mulheres não sabem que o companheiro com quem dormem já deixou mentalmente o lar. É muita facilidade mesmo. Isso é da carne, gente. Isso é da carne. A crítica, a acusação, isso é da carne. Isso vem muito daquilo que nós já ouvimos quando nós éramos crianças. Isso vem passando. Mas estou sempre atenta. Isso é o mais importante, é a nossa atenção. É esse momento presente. Eu também, a hora que eu começo a ver que os meus pensamentos e a minha fala vai para esse lado, eu falo, opa, tem uma história por trás. Tem uma história por trás dessa atitude. Tem uma história por trás do que está acontecendo. Entende? Eu falo que uma das grandes sacadas do ser humano é a gente ativar o nosso agente secreto. É a gente poder se auto-observar o tempo todo. E todo o tempo, sem julgamento de nós mesmas e sem o julgamento do outro. Sabe assim, sendo uma plena estátua viva no meio da situação? Você observa a situação, você se observa, você observa as pessoas. Você sente aquilo que o seu corpo tá e como ele tá frente a isso que está sendo vivido. E quando você ativa esse gerenciamento, essa lupinha interna que fica aí dentro de você, você já não julga mais. Você já não se critica mais. Porque você olha para um contexto, você olha para uma história. É possível para qualquer um dos cônjuges se ocultar numa concha enquanto o outro nem percebe a sua retirada. Em vista dos homens não serem comunicativos por natureza, é possível que se retraiam e não queiram discutir o assunto. Seu corpo está na sua casa. Seu corpo está na cama, mas o coração escondeu-se com medo da rejeição, dor, frustração ou de ressentimentos secretos. Quarto ponto. Ele precisa confiar em que ela não deve... Ele precisa confiar em que ela não use a fraqueza dele contra ele próprio. Nossa, gente, quantas vezes você já falou algo para alguém da sua vulnerabilidade e essa pessoa usou aquilo contra você? Isso é terrível. Isso é maligno. Isso é terrível. Isso é pessoa ferida que quer continuar ferindo ainda mais outras pessoas. Em vista da fraqueza ser difícil para os homens, eles ficam alertas para verificar os efeitos posteriores da sua abertura. Se seu marido finalmente ganhar coragem para abrir-se com você, tenha cuidado para não usar esse momento de fraqueza contra ele mais tarde. Se você fizer isso, ele jamais confiará novamente em você. Deixa eu falar algo de novo para você aqui. Em quantos relacionamentos, quando há uma discussão, quando tem uma treta, as pessoas tiram o extrato de uma vida inteira. Aperta o botão do extrato e começa a sair coisas. E fica o quê? Verbalizando e jogando na cara do outro. Não tire extrato no seu relacionamento. É a pior coisa que você vai fazer na sua vida. É tirar extrato do seu relacionamento. Resolva agora, a situação agora. Se tem algo lá de trás que não foi resolvido, que você quer vomitar agora, lendo esse extrato, você tem que ir para resolver. E não para vomitar na hora da treta. E não para vomitar na hora que está acontecendo algo que foi desconcertado, foi desagradável, foi frustrante, enfim, whatever que seja, entende? Então, não tire extrato nos seus relacionamentos. E não só com um relacionamento conjugal, mas em qualquer relacionamento. Relacionamento de pai com mãe, de pai com filho, de relacionamento de amigos mesmo, relacionamento no seu trabalho. As pessoas ficam caçando coisas para jogar na cara da outra pessoa. Que jeito que há comunicação nisso, gente? Isso não é sabedoria do reino. Isso não é sabedoria de uma dama. Não é. A dama não tira extrato dos acontecimentos do seu relacionamento. A dama não tira extrato dos acontecimentos passados para jogar na cara de ninguém. Quinto ponto, ele precisa confiar em que ela não vá competir com ele. Uau, nós falamos isso no começo da live sobre a questão da competição. Gente, o homem não trouxe a mulher, Deus não trouxe a mulher para o mundo para competir com Adão.
Deus trouxe a mulher para somar com Adão. É diferente. Eu acho que eu usei a palavra errada aqui, ó. Já tive um insight diferente aqui. Deus trouxe a mulher para multiplicar. Vai muito além que o somar. Vocês estão entendendo isso? Os relacionamentos precisam estar com o foco na multiplicação de tudo. Multiplicação de vidas, multiplicação de dons, multiplicação de talentos, multiplicação de energia, multiplicação de conhecimento, multiplicação de sabedoria, multiplicação de emoções, transbordo. Isso é transbordo. Ganhei um café. Tô finalizando aqui, ó. Ganhei um café, porque isso é transbordo. Obrigada, lindo. Quentinho. Ele precisa confiar que ela não vai competir com ele. Muitas mulheres querem competir com os seus parceiros. Quando a gente entende que a competição, ela só faz parte do processo, mas ela não é o processo. A competição, gente, a competição, ela tem que ser olhada com relação a você mesmo, com o seu desempenho, e não com relação ao outro. Porque quando você entra num jogo, vamos pensar lá, num jogo de vôlei. Você entra num jogo, você quer competir com o outro, você perde forças. Porque o seu foco vai ficar sempre no outro e não no seu potencial. Agora, se eu entrar no jogo querendo competir comigo mesmo, para que eu seja a melhor fase, a minha melhor fase nesse momento, eu vou competir com a minha própria história, eu vou competir com as minhas próprias convicções, eu vou competir com o meu próprio desempenho. Por quê? Porque eu quero dar o meu melhor no agora, com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu posso. Essa é a verdadeira competição. Se eu entro no relacionamento para competir, eu perco forças e eu tiro forças do outro. E aí eu não consigo multiplicar. O maior problema que os homens têm em relação à mulher bem-sucedida surge quando o sucesso dela ofusca o relacionamento e os exclui. Tem um livro muito lindo sobre relacionamento, se você quiser avançar um pouco mais nessa área, Amor e Respeito. A necessidade da mulher é amor, a necessidade do homem é respeito. E lá ele traz várias considerações através desse viés, e é uma leitura muito rica. Para o relacionamento é uma leitura muito rica, vai agregar muito na sua vida e nos seus relacionamentos. Então ele precisa saber que ela continua achando que ele é quem deve liderar em algumas áreas, mesmo que ela o supere em outras. Não é sábio competir com o seu cônjuge. Quando isso acontece, ninguém sai ganhando. Todos perdem porque a parceria é devorada pela competição e o casamento se acaba. O meio de evitar competir é apoiar um ao outro. O amor verdadeiro sempre edifica a outra pessoa. Admitamos que alguns indivíduos são tão disfuncionais que edificá-los é como construir um castelo de areia perto demais. É como construir um castelo de areia perto demais da água. Não importa o que você faça, ele logo será levado embora pela próxima onda. O homem inseguro não deve casar-se com a mulher que considera sua carreira uma missão. Ele jamais poderá lidar com isso. Até o homem mais estável fica suspeitoso quando sente que está sendo constantemente medido ou comparado com o sucesso da sua esposa. Algumas vezes ele acha que está competindo com o sucesso de um pai ou um ex-marido. Não importa de quem seja o sucesso, o que importa é o sentimento de que está sendo medido em relação a ele. Os homens relutam em compartilhar essas preocupações com a mulher, mas esteja certa, quase todos eles têm essa situação. Se você for uma esposa interessada, que deseja mudar os seus métodos, receba aqui sugestões úteis que irão capacitá-la a experimentar a completa restauração da confiança no seu relacionamento. Eu acho que a gente tem ainda mais uns 4 capítulos que vai falar sobre relacionamento. E eu desafio você. Se você conhece alguém que está precisando,
que está precisando ouvir algo sobre relacionamentos e sobre restauração, convida essa pessoa para estar na live amanhã. Se comprometa com ela, tá junto com ela aqui, para a gente poder crescer, para que o coração dela seja envolvido mesmo com essa mudança, com esse querer mudar, sabe? Se comprometa com ela, traga ela amanhã para estar aqui conosco. Então, se você for uma esposa interessada que deseja mudar os seus métodos, recebeu aqui sugestões úteis que irão capacitá-la a experimentar a completa restauração da confiança no seu relacionamento. Armada com esse instrumento, irá encorajar o seu marido a deixar de ser o tipo forte e silencioso e transformar-se num homem que se abre e compartilhe os seus pensamentos mais íntimos. A vida conjugal de vocês virá e ficará mais rica. Não lhe transmite essas ideias para insinuar culpa, mas para ensinar-lhes a linguagem masculina, a fim de que possa usar de franqueza e honestidade com o seu marido. O casamento é a colaboração de dois corações que se unem para vencer os obstáculos da vida e criar uma atmosfera de prazer compartilhado e amor mais profundo. Se não puderem concordar nos lençóis, vão para o colchão sem cobertas. Mas, seja o que for, faça com que isso aconteça para vocês dois. Não é só para você. Qual é esse livro que você está lendo, Daya? A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. T.J. Jakes, ele é um pastor americano. Ele é um cara, assim, muito ungido, gente. Algumas pregações dele são, assim, um monte. São fantásticas. Eu conheci esse pastor numa conferência através de uma iniciativa que eu tive de fazer uma mentoria. E quando a gente entra em mentorias, a gente começa a explodir o nosso cérebro, porque vem muitos conhecimentos e os conhecimentos vão libertando. Algumas crenças nossas, elas vão sendo desconstruídas. Algumas crenças que nos limitam, a gente precisa desconstruir para potencializar crenças que nos fortalecem. E esse livro foi um livro que, eu confesso para vocês, eu não terminei de ler, porque no meio de tantas coisas apareceram outros livros, mas eu entendi que esse era o tempo para estar dividido com vocês essa leitura. Então a gente está junto aqui, lendo esse livro, trazendo reflexões, somando, crescendo juntas. Tem tanto conteúdo, eu tenho deixado salvo para que vocês possam encaminhar para outras pessoas, para que de verdade a gente possa fazer uma rede de apoio. O meu alvo aqui é resgatar mulheres que estão se sentindo perdidas e infelizes frente a qualquer realidade que elas estejam inseridas. O resgate à verdadeira identidade é algo que tem queimado muito forte no meu coração para ativar na vida das mulheres o propósito que já está aí, dentro de cada uma delas. E esse livro veio muito forte ao meu coração para estar aqui todas as manhãs compartilhando com vocês. Então, independente de quantas pessoas o Senhor vai levantar para poder ter o conhecimento desse conteúdo, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que o Senhor levantar para estar aqui vai ser mais um agente de transformação na vida de mais outras pessoas. E essa é a maior rede que a gente pode criar para o reino de Deus, para que a gente realmente possa crescer em sabedoria e graça, para que realmente a gente possa crescer em corpo, um podendo se conectar com os outros. Esse conteúdo é riquíssimo. Oi, Sandrinha! Tudo bem? Gente, um bom dia para vocês. Eu tô com o meu coração muito agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito todas as manhãs, a começar na minha vida, na minha casa e na minha família. E eu espero que isso esteja sendo um transbordo na vida de vocês. Então, até amanhã, no nosso mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, aqui às 5h37 de Orlando e às 6h37 do Brasil. E a gente se vê amanhã. Tá bom? Faça do seu dia um dia incrível. Tchau.